tópicos, eles precisam ser trabalhados cada vez com mais intensidade, né? Isso é uma busca. Alguns juízes ainda estranham um pouco isso, mas isso realmente faz parte da própria noção da mediação, em que as partes, elas são protagonistas do processo, que o mediador não está decidindo, que o juiz não vai vir com uma decisão adjudicada, substitutiva da vontade das partes, ele vem homologar o que as partes definiram. Então, se são as partes que definem, com muita razão, deve-se permitir que as palavras delas estejam no texto do termo de audiência. Então, são duas preocupações. Uma de perguntar o que a parte quer, e às vezes você tem até um sinônimo um pouco mais eloquente. Às vezes você consegue formar uma frase até de uma forma um pouco mais elegante. Mas, ainda assim, você deve priorizar a vontade, a manifestação da parte. Eu acho que o mediador, nesse caso, da definição do texto do acordo, ele só deve intervir quando aquilo que foi dito pela parte não corresponder ao que havia sido negociado momentos antes, ou quando aquela proposta de redação que a parte fizer não for compreensível e possa, no futuro, gerar uma dúvida de interpretação sobre os limites desse acordo. Então, a intervenção do mediador deve ser mínima, só para assegurar essas questões. Quando se coloca em utilizar a informação de ambas as partes, aqui há um risco, né, uma preocupação permanente, constante, que o mediador e o conciliador têm que ter, que é com a isonomia, né, com aquela ideia, né, da mulher do César, que não basta você tratar as partes de forma isonômica, você tem que expressar para elas que está sempre tratando-as com isonomia. Então, sempre, por mais que o acordo tenha sido, por exemplo, uma das partes aceitando a postulação da outra, reconhecendo o direito do autor, ou o autor renunciando ao direito em benefício do réu, ainda assim você tem que incluir essa parte, para que ela também se sinta coautora daquele termo, para que ela também sinta que ela está resolvendo o problema. Então, isso parece, às vezes, né, um pouco do que alguns colegas que são ainda muito voltados para a jurisdição contenciosa, eles colocam muito, né, em exposições que eu tenho feito, né, que isso parece fazer parte do romance da mediação. Né? A mediação tem um pouco desse, na sua filosofia, na sua fundamentação, tem algo que parece ser meio romântico, meio discrepante da realidade prática. Isso pode até aparentar, mas não é. Né? Você trazer a parte, aquela ideia do empoderamento, aquela ideia de transferir a capacidade decisória para a parte, ela acontece em aspectos simples como esse. Então isso não pode ser jamais esquecido. Como eu falei, é um dos beabás, talvez eu esteja sendo repetitivo para algumas pessoas, mas eu não posso deixar de dar esse destaque. E sempre, ao final, fechou uma redação, lê, confere com as partes, entenderam? A leitura, né? Muitas vezes elas falam, você coloca no papel. Eu mesmo já me vi fazendo isso em uma sessão e começo a me policiar, né? Vira ali o monitor para a parte e diz, é isso? E aí você esquece que às vezes a parte pode ter uma dificuldade de alfabetização, né? Uma dificuldade de compreensão. Então, não lê, né? Não deixem de ler o termo, ler aquele acordo para que a parte escute e, de fato, diga se concorda ou não. Né? Dessa dificuldade que a gente tem, às vezes, os advogados, eles assumem uma posição de destaque na sessão quando estão presentes, né? Querem muitas vezes mostrar o serviço para o cliente que está ali do lado e que na sessão de mediação ele fica numa condição secundária, já que toda a atenção é dada à própria parte. Chega então no momento da finalização do termo, o advogado ele vai querer mostrar o serviço ajudando a redigir, ajudando a fiscalizar a redação que foi dada, sem desmerecer a atuação, lógico, importante do advogado. Não deixe de dar atenção à parte, a parte que tem que compreender, a parte que tem que auxiliar na redação. Bora lá. E aí vamos agora para alguns aspectos mais processuais. Né? Isso daqui talvez agora comece a aula de um pouco mais
vou dizer de novidade, né, mas trazer aqui alguns pontos mais polêmicos para que a gente discuta. E coisas que, pelo menos ao que eu tenho visto, aparece com alguma frequência. Qual o objeto de uma sessão de mediação ou de conciliação? O que é que essa sessão ela pode ou não pode tratar? E aqui, fazendo destaque, nós temos uma regulamentação muito detalhada para aquela audiência inicial do artigo 334, mas que ela se aplica subsidiariamente para qualquer sessão de mediação e conciliação que venha a ser designada, seja regida por outra norma, seja pela norma geral do artigo 139. Pessoal, código, isso foi um dos objetos da discussão, da tramitação, tanto do código como da lei de mediação, e isso não pode ser flexibilizado sob pena de a gente retornar ao sistema anterior. A ideia do código foi restringir o objeto dessa sessão. Essa é uma sessão, como eu deixei grifado, destacado aqui, de mediação e de conciliação, ou de conciliação. Então ela tem um objeto único, um objeto específico. Ela não se destina, a priori, a tratar de outras matérias. Por que a gente tem essa preocupação? Os advogados, principalmente os advogados mais antigos, que já trabalharam e já incorporaram a prática do CPC anterior à sua vivência, eles sempre vão lembrar desse artigo aqui. É o artigo 331 do Código de 73, hoje revogado. Esse dispositivo que tratava, né, eu nem gosto, alguns autores chamam de audiência preliminar de mediação e conciliação, eu gosto de chamar de audiência inicial de conciliação e mediação, para não lembrar da audiência preliminar, que era o termo de designação do item anterior, né, do código passado. Por quê? Porque ele trazia aqui que se não for admitida a transação, ou se não for possível, ou se por algum motivo não for obtida a conciliação, vocês vão ver que essa audiência, ela se prestava a outras questões preparatórias de uma instrução futura. Então, servia para que as partes definissem qual era o objeto litigioso, quais eram as provas que seriam produzidas. Então, você tinha ali um ato de natureza saneadora ou de uma natureza ordinatória da fase seguinte. Qual é a consequência dessa prática aqui? Por que é que ela, inclusive, foi abandonada? Porque ela atrapalha. Se você tem um objeto múltiplo nessa audiência, ela atrapalha o foco na conciliação ou na mediação. Os advogados, né, que não estão ali tão preocupados, muitas vezes, com a autocomposição, eles vão querer superar o mais rápido possível as técnicas de autocomposição, aquilo que a gente está lá para realizar, para poder prosseguir o mais rápido possível na definição de aspectos que vão tratar do andamento futuro do processo. Então, a gente não pode deixar que o artigo 334, ele se transmute no antigo artigo 331 do Código. Nós temos aqui uma função de certo modo, delimitar a atuação. Então, não é raro, provavelmente vocês se depararam com alguns desses exemplos, né, de pedidos que os advogados fazem. Né? Chega lá e tal, está andando o acordo, às vezes você está querendo dar uma estimulada, né, tentar voltar ali ao diálogo das partes do advogado. Não, bora passar, né, a gente pode fazer a juntada da contestação. Eu posso fazer a juntada no documento, ele leva às vezes um documento em mãos para apresentar a parte e tal. Posso pedir a juntada em termo, posso pedir a juntada de um rol de testemunha, de um subestabelecimento. Esse último aqui, eu vi um processo que gerou uma nulidade futura em razão disso. Não uma nulidade da autocomposição, porque não houve. Foi o que aconteceu. O advogado pediu para que constasse no termo da audiência que a intimação deveria ser feita exclusivamente em nome de um dos causíveis. Sendo que lá na frente foi o que aconteceu.
O advogado foi intimado para não sei se foi para a própria audiência de instrução, não compareceu, pediu a nulidade. Por quê? Porque não tinha sido intimado nele. Porque ninguém lembrou de, ao folhear o processo, normalmente se procura isso numa peça específica, e não dentro de um termo de uma audiência de conciliação e mediação em que não houve acordo. Então acabou passando batido, atrapalhou, gerou uma nulidade futura. Por quê? Porque, e eu acho esse erro, não culpo de jeito nenhum a secretaria ou o magistrado, porque, em tese, a única coisa que era para constar naquele termo eram matérias diretamente relacionadas à autocomposição. Então, assim, os advogados vão insistir, vão dizer que é um ato judicial, principalmente quando você está no Sejus, que isso é um problema muito grande, porque você não está com o juiz do lado para definir isso e tal. Eu acho que a postura do advogado, do mediador ou do conciliador que está conduzindo é realmente requerer que isso seja apresentado em petição em um momento futuro, né? Pode até fazer um registro que o advogado postulou e que vai peticionar no momento futuro, para não deixar, não negar, né? Às vezes o advogado fica constrangido de ter uma negativa, gera aquele embate com o advogado, aí diz, não, a gente vai constar aqui, mas constar que você vai peticionar lá na frente. Isso é uma unanimidade? Não, não é. Tem algumas pessoas, alguns advogados, inclusive, que também trabalham, militam nessa parte da gestão processual do conflito, que entendem que isso é uma burocratização do processo. Que você perde a oportunidade de pura instrumentalidade das formas, aproveitar um ato que já está ocorrendo para incluir essas outras matérias. Eu, diante dessa colocação, prefiro essa postura de um objeto único. Você evita essa pretensão do advogado ir para lá com outras finalidades. Então, ele vai para lá para acompanhar o processo numa tentativa de autocomposição. Isso acabou, tem que juntar uma peça, tem que juntar um documento, faz isso em um momento posterior. Então, fica como uma segunda dica, né? Mais uma vez, não há uma ilegalidade patente, não dá para afirmar que está ou não está ilegal, isso é uma interpretação que se tira da estrutura do código. Então a estrutura do código indica um objeto exclusivo, um objeto único, que é a gestão processual. Toda e qualquer matéria que não envolva um acordo das partes deve ser tratada no momento posterior, certo? Fica, como eu estou falando, como dica. Ah, mas o juiz não quer que tenha, para não tumultuar, quer que a gente aceite isso. Tudo bem, é uma postura do juiz, você conversa com ele, se é uma prática, se não vai conturbar a sessão, não vejo nenhum problema que mereça aí um cuidado para não gerar nulidade. Bora lá. Isso não quer dizer que todo acordo que venha a ser feito nessa mediação vai ser um acordo sobre o mérito do conflito. Eu participei desse fórum permanente de processualistas, desse FPPC, em que isso foi discutido, e a discussão foi bem rica, e eu a princípio estava meio em dúvida, mas depois eu até concordei, isso foi unanimidade lá, todo mundo acabou concordando com a exposição, que é a existência de acordos processuais. Vou parecer talvez um pouco contraditório com o que eu disse, mas vou explicar melhor, né? Algumas pessoas aí estão falando e agora já está se desdizendo, né? Calma, vou explicar. Às vezes você está com um processo, com um conflito ali para gestão processual, né? Para tentar auxiliar as partes, e você consegue que as partes elas voltem a dialogar. Então você já teve um grande mérito de conseguir um estímulo à comunicação das partes ter funcionado. Isso, pessoal, eu já sairia com o espírito de vitória, ainda que, pela natureza da matéria, pela natureza do conflito, as partes não cheguem a um acordo. Já se evoluiu bastante. E, em função disso, embora aquele tema não é jamais, isso pode ser relacionado com uma falta de técnica do mediador, do conciliador, não ter chegado a um acordo. Ali é por conta da especificidade da causa, da natureza do conflito. Agora as partes voltaram a dialogar, baixaram os ânimos, baixaram a guarda, conseguem conversar. E estão ali, já disseram que não estão fazendo acordo, não vão fazer acordo sobre a matéria, mas enquanto você está preparando a redação do tema, elas começam já a discutir
a fase seguinte do processo. Por exemplo, uma eventual redistribuição do ônus probatório. Isso é uma matéria típica de natureza processual, mas que está havendo um acordo das partes sobre isso. Não estou dizendo que ele vai pedir para praticar um ato, mas existem autocomposições processuais. O novo CPC, ele trouxe essa matéria de modo muito enfático, que são os negócios processuais. Negócios típicos e, inclusive, negócios atípicos. Então, pode ser que as partes concordem em um prazo para apresentação conjunta de rol de testemunhas. As partes façam um acordo sobre não utilização de prova técnica, não pedir uma prova pericial, sobre uma redistribuição do ônus da prova, dizer, eu tenho um documento, eu vou pedir a exibição de documento. Não precisa, eu trago. Você está concordando em trazer, embora a prova seja minha, bora fazer o seguinte, vamos fechar aqui um acordo? Então não há impedimento em que se celebre acordo nessa audiência relacionados ao processo, certo? Aí tem gente que ainda vai estar torcendo o nariz, assim, mas aqui eu quero gerir o conflito, né? Eu quero avançar na solução do conflito. Isso eu não admito. Será que você não admite? Será que em algum momento você não já fez algo como isso aqui? No seu termo de acordo, né? Que as partes declaram ausência de vício e tal, e homologam o presente, e renunciam ao prazo recursal. O que é isso, pessoal? Isso é um negócio processual atípico, né? Um negócio processual, melhor dizendo, típico, que você está celebrando, está acompanhando e está registrando no momento da audiência. Então não é nada absurdo. A gente faz e às vezes não percebe que faz. Então isso daqui é um recorte, né, de uns termos que eu pedi e o Helder e a doutora Jovina me forneceram prontamente, né, para tentar a gente trazer algo mais prático. Isso daqui é um acordo, é um termo de acordo lá do Sejusc da capital, que a gente percebe aí que eles têm isso quase como padrão, praticamente todos eles têm. É interessante que se faça, né, você já define, mas isso tem que ser definido com a parte. Aí vai dizer, eu renuncio. E a outra diz, não renuncio. Né? Às vezes é uma parcial, uma renúncia parcial de uma parte e de outra. As duas têm direito de recorrer. Se ela não quiser, ela não faz. E isso daqui, embora gere efeito automático, igualmente depende de homologação do juiz. Né? Então, é um acordo, é um negócio processual fechado, né? Celebrado no âmbito de uma audiência do 334. Pode falar. Ele só é feito quando as duas partes estão com advogados. Quando isso, não estão, ele não é incluso essa parte do... É porque, depois eu vou falar um pouco mais disso. Isso envolve um ato postulatório. Né? E aí a gente precisa, para trazer qualquer matéria, foi bem lembrado pela colega, Iane. Pela Iane, que esse tipo de negócio processual, esses negócios processuais, eles envolvem atos postulatórios. Há uma discussão, vou tratar já, sobre a possibilidade ou não de realização da audiência sem a presença do advogado, mas para negócios processuais, para qualquer trato sobre matéria de natureza postulatória, a parte precisa ser representada por advogado. Para essa matéria, ela é sozinha incapaz. Ela precisa de representação jurídica. Ok? Beleza? Vamos avançar. Bora lá. Artigo 334 ainda. No artigo 334, nós temos uma das matérias que mais me incomoda hoje por deficiência de uma definição objetiva, pelo menos na minha percepção. Né? Porque o código ele utilizou uma redação similar ao que havia utilizado no código passado, mas que ela é meio que imprecisa. Né? Ele diz, pode realizar audiência, vai estabelecer como regra, né? Toda aquela quase imposição que o código adotou, e no parágrafo 4º ele vem dizer quando ela não se realiza, e no inciso 2 ele vai dizer, quando a matéria, o conflito, não admitir autocomposição. Vamos lá, quais são as matérias que não admitem autocomposição? Alguém diz? Direito indisponível, né? O que é e quais são os direitos indisponíveis? Onde é que está essa lista? Onde é que está esse conceito? O nosso colega ali, com o nosso nome?
O Barreto respondeu, mas eu tenho certeza que era a resposta de todo mundo. Era a resposta que eu sabia que viria, a famosa definição dos direitos indisponíveis. Então, eu só poderia fazer acordo, só poderia ser designada a audiência de conciliação e de mediação quando o objeto fosse um direito disponível. Nós temos um problema enorme aqui, né? Porque eu não sei o que é direito indisponível. Eu não sei, não existe um conceito. Aí tem alguma coisa, são os direitos relacionados ao direito de personalidade, aos direitos fundamentais. Em canto nenhum a Constituição ou o Código Civil diz que direitos fundamentais ou direitos de personalidades não podem ser negociados, não podem passar por transação. A verdade, simplificando um pouco, talvez em outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouco mais especificamente essa questão, mas a doutrina que se debruça sobre o tema, que tenta fazer essa definição, chega a uma conclusão muito óbvia, que o termo direitos indisponíveis ou direitos disponíveis, né, um exclui o outro, tratam-se de conceitos jurídicos indeterminados que são preenchidos no caso a caso. Aí aqui vocês podem dizer, mas quanto ao termo da audiência eu não vou me preocupar, porque quem deveria averiguar isso era o juiz lá atrás. Não é? O juiz, ao designar ou ao rejeitar a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação, já deveria ter feito essa análise. Mas eu quero recordar que o Código permite, expressamente autoriza, que nas audiências de conciliação e de mediação é possível a ampliação do objeto e a ampliação dos sujeitos processuais. Então, aquela ideia da estabilidade da demanda, não é? Do princípio da congruência, não é? Da correlação entre o que foi pedido e o que vai ser objeto da decisão, ela passa por uma flexibilização quando da audiência. Então, nada impede que eu incorpore outros sujeitos ou que eu amplie a matéria. E, às vezes, o mediador e o conciliador, na hora da audiência, vai ter que ter esse traquejo, né? Fazer essa análise de definir se aquilo pode ou não pode ser, se aquilo é disponível ou indisponível e fazer esse acompanhamento. Quer falar? Eu sabia só da matéria, não sabia do sujeito. Tem. O sujeito não está participando da relação Pode. processual, não foi ainda admitido como discussão passiva e ativa, ele vai participar. Pode. Alguém tem um código de processo civil? Eu realmente esqueci, foi uma falha minha. Tem? Artigo 515, parágrafo 1º. Isso aí admite a extensão do objeto. Extensão do objeto. A ideia, né, e aí trazendo, antes de ler a letra fria, né, procurar a fundamentação. A audiência processual, ela realmente fica restrita ao que foi definido na fase postulatória pela demanda do autor e eventual demanda do réu. Mas quando eu estou conciliando, às vezes a gente tem aquela velha história, eu não vou ficar entrando em filosofia e conceito, como eu tinha dito, mas da história do